Olá! Tornou-se lugar comum nos dias de hoje o indivíduo se autodenominar conservador. Geralmente, isto ocorre nas épocas eleitorais, quando, tornado candidato, o indivíduo, seja ele homem ou mulher, prenuncia que é religioso, conservador e está em defesa da família. Apesar destas posições aparecerem como manifestações individuais, elas se amarram, no entanto, a uma processualidade histórica. O conservadorismo, ele é um movimento de reação muito mais amplo do que o indivíduo, movimento este que se estabeleceu como resposta às conquistas obtidas pela Revolução Francesa. O que dá origem a esta terminologia conservador ou uma ideologia conservadora é o fato de que a Revolução Francesa produziu uma série de pensadores que se contrapuseram às conquistas estabelecidas pelo movimento de 1789. Se, em 1789, a Revolução colocou como princípio o indivíduo, os conservadores vão procurar restabelecer a ordem anterior, portanto, procuram restabelecer uma ordem anterior na qual o indivíduo é nada e a sociedade é tudo. Para refletir um pouco a respeito do conservadorismo, discutiremos hoje um resumo que Irving Zeitlin faz a respeito desta questão em seu livro Ideologia e Teoria Sociológica. Em momento anterior, discutimos a reflexão que Zeitlin faz a respeito do iluminismo. Hoje, vamos pegar a questão do conservadorismo. Este texto de Zeitlin será discutido em duas partes. Na primeira parte, ele está buscando analisar o pensamento de Bonald e Mestre. E na parte final deste texto, ele faz um apanhado geral que transcende a estes dois autores. Para facilitar a discussão, começaremos pelo resumo que ele faz na parte final deste texto e, em outro momento, apresentaremos a reflexão que ele desenvolve a respeito do pensamento de Bonald e Mestre. A parte final do texto de Zeitlin se intitula A Filosofia Conservadora e a Sociologia. Zeitlin está procurando demonstrar em seu livro que a sociologia ela é conservadora em suas origens, em razão de que ela se apoiou em muitas ideias das quais se alimentaram os resistentes à Revolução Francesa. Claro é que o desenvolvimento da sociologia buscou se despossuir dos elementos mais conservadores, mais religiosos que estavam presentes nos teóricos anteriores. Isto, no entanto, não eliminou a possibilidade ou mesmo a tendência que teve a sociologia de Comte e de Durkheim de resgatar elementos que estavam presentes naqueles autores contrários à Revolução Francesa. Nesse sentido, dirá Zeitlin, no seu breve resumo sobre a filosofia conservadora e a sociologia. Dirá ele, os princípios do iluminismo, ou seja, aquele movimento que colocava em pauta a defesa da razão e também trazia para a cena histórica o indivíduo transformado em cidadão, os princípios do iluminismo, tais como se manifestaram na Revolução Francesa,
produziram uma reação filosófica conservadora. Esta, por sua parte, provocou um novo interesse pela ordem social e por diversos problemas e conceitos relacionados com ela. Ora, por que esta preocupação com a ordem social? Isto decorre do fato de que uma revolução, ela solapa as bases da sociedade existente. A Revolução Francesa questionou e colocou abaixo os princípios da sociedade feudal. E isto implicou a configuração de uma nova forma de sociabilidade, totalmente distinta daqueles valores mais perenes nos quais se assentava a Idade Média ou nos quais se assentava o mundo feudal. Zeitlin vai colocar como principais representantes desta corrente conservadora, portanto, desta corrente que se contrapõe ao iluminismo, sobretudo o iluminismo francês, ele vai colocar como expoentes deste movimento conservador Edmund Burke, Hegel, Bonald e Mestre. Para ele, estes autores são chamados assim porque desejavam literalmente conservar e manter a ordem existente. E qual era a ordem existente que vai preocupar a estes autores? A ordem existente era aquela rígida, aquela ordem hierarquizada, na qual você não tinha, os indivíduos tinham posições consolidadas no interior da sociedade. Além disso, alguns deles não pensavam tanto em preservar a ordem existente, mas iam muito além, queriam voltar a um status quo anterior. Portanto, para estes autores, ou para alguns destes autores, não todos, voltar aos princípios da Idade Média, voltar aos valores da sociedade feudal era fundamental. Na verdade, estes autores não eram apenas conservadores, eles eram também reacionários, na medida em que buscavam resgatar um passado que já estava superado historicamente. Esta preocupação em voltar ao passado decorria diretamente da compreensão que os autores, os teóricos conservadores, tinham de que a revolução havia produzido a desordem, a anarquia e mudanças tão radicais que comprometiam a própria existência da sociedade. Neste sentido, para eles, era necessário resgatar a tradição, a autoridade, o status quo que existia, assim como garantir a coesão e ajustar os indivíduos às normas existentes. Ou seja, para estes autores, a mudança era algo prejudicial. Portanto, se a sociedade queria manter a sua coesão ou quisesse continuar mantendo a sua coesão, era necessário que se restabelecessem os princípios que haviam assegurado a estabilidade da vida social nos séculos anteriores. Esta é uma preocupação forte entre os conservadores. O medo à mudança e a tentativa de deixar tudo como está, ou então voltar a um passado resgatando formas sociais que foram superadas historicamente. Deste ponto de vista, diz Zeitlin, deste ponto de vista conservador, as mudanças sociais que se seguiram à Revolução Francesa haviam solapado
e destruído as instituições sociais fundamentais, provocando, assim, a perda da estabilidade política. Observem que esta preocupação com a revolução também estará presente em um dos autores clássicos da sociologia, como é o caso de Durkheim. Durkheim estabelecerá um diálogo com o sindicalista Lagardère, no qual ele dirá que a revolução só busca destruir. E quando você tem um movimento que só busca destruir, quando se tem um movimento que só procura destruir, a sociedade mergulha em um estado de instabilidade e de anomia social. Esta preocupação estava presente nos teóricos conservadores que buscaram problematizar os avanços da Revolução Francesa, mas também vai ser uma problemática resgatada pelo pensamento durkheimiano. Os conservadores, diz Zeitlin, os conservadores atribuíam estes resultados de desagregação aos processos colocados em marcha pela sociedade burguesa nascente. Como, para eles, a sociedade burguesa ela é marcada pela instabilidade, do que se tratava, então, era de fazer um retorno à ordem medieval que estava sendo destruída. Mas é importante observar que os conservadores, embora religiosos, eles também investiam contra o protestantismo, uma vez que o protestantismo colocou em xeque a fé católica tradicional. Junto ao protestantismo, também colocavam em questionamento o capitalismo, uma vez que a existência do capitalismo pressupõe continuamente a transformação de todas as forças produtivas e das relações sociais, uma vez que a finalidade básica no interior da sociedade capitalista é a acumulação de riqueza sob a forma de valor, extraindo-se a mais-valia. Há, portanto, um questionamento dos conservadores ao protestantismo, ao capitalismo e, mais ainda, à ciência. Isto significa que eles não viam com bons olhos a ciência moderna, uma vez que esta ciência moderna buscava colocar, estabelecer um questionamento a tudo aquilo que era considerado o pensamento dominante e verdade eterna. A ciência só pode se desenvolver com o questionamento contínuo. E este questionamento contínuo, para os conservadores, era uma afronta direta às verdades estabelecidas e, fundamentalmente, às verdades estabelecidas pelas Escrituras, pela Bíblia. Zeitlin continua observando que outro medo que os conservadores possuíam era em relação às massas, uma vez que a Revolução Francesa trouxe as massas para a cena política, os conservadores entendiam que as massas não estavam preparadas para compreender as transformações e muito menos para atuarem com autonomia no interior do processo histórico. Ao valorizar os indivíduos, os iluministas acabaram também fornecendo, segundo a leitura dos conservadores, uma vazão para os elementos mais desclassificados, aqueles que compunham a massa. E isto representava para os conservadores mais um fator de instabilidade social e que, portanto, poderia comprometer a existência da sociedade. Em seu conjunto, os conservadores prezavam muito a ordem medieval. É uma ordem que, para eles, se coloca no plano da idealização.
Eles idealizavam o mundo medieval, uma vez que, na sociedade medieval, as transformações ocorriam tão lentamente que produziam a ilusão de uma sociedade totalmente estável. Portanto, o conservadorismo ele tem um pé em estruturas mortas da história. O conservadorismo não está olhando para a frente. O conservadorismo ele está buscando resgatar valores que estão superados historicamente ou que foram vencidos historicamente, mas que, para eles, têm ainda um papel fundamental no interior da sociedade contemporânea ou na sociedade burguesa que estava em constituição. Zeitlin vai colocar alguns princípios básicos que norteiam este pensamento conservador, observando que há um foco muito intenso na questão dos perigos produzidos pela revolução, no sentido de gerar a desordem social, a instabilidade social. Se há uma preocupação recorrente nos conservadores, é a de preservar certas instituições que eles consideram estar ameaçadas e que, ao estarem ameaçadas, desestabilizariam toda a sociedade. É o que vemos nos tempos recentes, quando candidatos à eleição se apresentam como conservadores em defesa da religião, anunciando-se católicos ou protestantes, em defesa da família e em defesa das instituições. Por que isto? Porque estes são elementos fundamentais que incomodam o pensamento conservador. Para eles, mexer nestas instituições consideradas instituições básicas significa conduzir a sociedade para o caos. Não significa que essa percepção esteja correta, e sim é a maneira como certas individualidades no plano da vida cotidiana interiorizam a realidade e operacionalizam com os elementos que interiorizaram da realidade. Dirá neste sentido, a respeito de alguns aspectos do pensamento conservador, dirá Zeitlin, como antídoto contra os princípios dos filósofos do iluminismo e como crítica da desordem que eles identificavam no interior da sociedade burguesa e como crítica da desordem pós-revolucionária, estes pensadores apresentaram uma série de teses acerca da sociedade. Primeira tese. A sociedade é uma unidade orgânica com leis internas de desenvolvimento e profundas raízes no passado. Ela não é simplesmente um agregado mecânico de elementos individuais. Os conservadores acreditavam que a sociedade é uma realidade maior que os indivíduos que a compõem. E isto se encontrava em oposição ao conceito de que só existem os indivíduos e que a sociedade não é mais que o nome dado a esses indivíduos em suas inter-relações. Ora, quando pegamos, por exemplo, Rousseau está dizendo que os homens estabeleceram um contrato entre si. Portanto, para sair do estado da natureza, eles estabelecem um contrato enquanto indivíduos, e é este contrato que vai, posteriormente, conduzir ao surgimento da sociedade. Para os conservadores, a sociedade ela existe antes dos indivíduos. Portanto, para os conservadores, se trata de um erro considerar que os homens, no estado da natureza, fizeram um contrato, fizeram um pacto. E por que isso? Porque para os conservadores,
é a sociedade que comanda os indivíduos, e não os indivíduos que produzem a sociedade. Vamos encontrar, por exemplo, esta reflexão em Durkheim, quando ele joga todo o peso na consciência coletiva, nas instituições, e não nos indivíduos. Embora as instituições elas sejam formadas por indivíduos, as instituições elas são uma manifestação superior aos indivíduos tomados isoladamente. É lógico que Durkheim vai se despossuir da reflexão religiosa a respeito das instituições. De qualquer maneira, vai resgatar, em certo sentido, esta ideia de que a sociedade ela se sobrepõe aos indivíduos, que é também uma leitura que os conservadores que estavam problematizando a Revolução Francesa colocaram em cena para ser discutido. O segundo elemento que Zeitlin aponta a respeito do conservadorismo vai no sentido de afirmar que, para os conservadores, a sociedade precede ao indivíduo e é eticamente superior a eles. O homem não tem existência alguma fora de um grupo ou contexto social, e só chega a ser humano, a ser, portanto, homem, por meio de sua participação na sociedade. Longe de ser os indivíduos os que constituem a sociedade, é esta que cria ao indivíduo por meio da educação moral. Notem que esta questão será retomada com profundidade ou com mais intensidade pelo pensamento de Durkheim. Para os conservadores, diz Zeitlin, apontando o terceiro elemento dessa forma de pensamento, o indivíduo é uma abstração, é uma generalização, e não o elemento básico de uma sociedade. A sociedade, se compõe de relações e instituições. E nem certos status e os indivíduos são simplesmente membros da sociedade que têm certos status e papéis. Padre, filho, sacerdote, etc. Pai, filho, sacerdote, etc. Na estrutura de Bonaldi, nós vamos ver em outro momento como que para ele existem três estruturas básicas. Existe a estrutura família, onde reina o pai. Existe a estrutura religiosa, onde reina a Bíblia. E existe a estrutura política, onde reina o monarca. O monarca é a unidade da sociedade. É importante isto para observar como que os conservadores também investirão contra as formas constitucionais ou contra aquelas formas de vida social na qual não existe um poder centralizado, o poder está dissolvido. Isto, para os conservadores, também era uma ameaça à estabilidade. Um quarto ponto que Zeitlin levanta é o de que as partes de uma sociedade, para os conservadores, são interdependentes e estão interrelacionadas. Os costumes, as crenças e as instituições se encontram organicamente entrelaçadas, de modo que a mudança ou a reforma de uma parte altera as complexas relações que mantêm a estabilidade da sociedade como um todo. Aqui estamos diante daquela ideia durkheimiana, ou daquela ideia que Durkheim desenvolverá posteriormente, no século XIX, na qual a sociedade é um grande organismo. E, para este grande organismo funcionar, é preciso que todas as partes estejam em boa saúde. A doença em um destes organismos, portanto, o debilitamento de uma das instituições, tende a comprometer
em graus diversos, o conjunto do organismo, ou seja, o conjunto das outras instituições que precisam caminhar articuladas e de modo harmônico. O quinto ponto levantado por Zeitrin é de que, na leitura dos conservadores, o homem tem necessidades constantes e inalteráveis, que cada sociedade e cada uma de suas instituições estão destinadas a satisfazer. Portanto, aqui já se coloca a resistência à mudança histórica. Sabemos que as necessidades, elas são criadas historicamente e se expandem historicamente. Daí ser um absurdo afirmar que o homem tem necessidades constantes e inalteráveis. Ele tem necessidades das quais não pode se furtar. Precisa se alimentar, precisa beber água, precisa se proteger do frio, do sol. Mas isso não quer dizer que o campo das necessidades humanas sejam inalteráveis. O homem tem necessidades constantes e inalteráveis que cada sociedade e cada uma de suas instituições estão destinadas a satisfazer. As instituições são, pois, meios positivos para satisfazer as necessidades humanas básicas. Se alteram ou se danam, prejudicam estes meios, o resultado será o sofrimento e a desordem. Portanto, é necessário manter intactas as instituições, sob o risco de, desarticulando-as, produzirmos uma situação de caos social e de instabilidade social permanente. Zeitrin aponta como sexto ponto no pensamento conservador o fato de que os diversos costumes e instituições de uma sociedade são funcionais, satisfazem necessidades humanas. Portanto, as instituições são indispensáveis e insuprimíveis. De preferência, é necessário que também não sejam transformadas, sejam preservadas. O sétimo ponto, no sexto ponto ainda, ele destaca que a finalidade das instituições é de unificar certos grupos, dando a eles sentimento de segurança. O sétimo ponto que Zeitrin levanta refere-se ao fato de que, para os conservadores, a existência e a manutenção de pequenos grupos é essencial para a sociedade. Estes pequenos grupos são, fundamentalmente, a família, ou as ordens familiares. A família, a vizinhança, além da família, constam entre os pequenos grupos, a vizinhança, a província, os grupos religiosos, os grupos ocupacionais. Lembremos da defesa que Durkheim fará das corporações como fundamentais para a organicidade social, entre outros. São as unidades básicas de uma sociedade, os suportes básicos da vida dos homens. Esta leitura dos pequenos grupos, ela está amarrada à própria condição sócio-histórica na qual viviam os conservadores. Na época da Revolução Francesa, e mesmo posterior a ela, nós não temos as grandes metrópoles. Nós continuamos a ter territórios ainda essencialmente rurais, isolados, onde a vida social se processa de uma maneira mais lenta. Daí ser compreensível porque eles vão jogar um peso grande na questão da estabilidade, referindo-se à necessidade de se manter a família, as relações de vizinhança, a província, portanto, aquelas pequenas cidadelas, os grupos religiosos, que davam a unidade espiritual para os indivíduos, bem como os grupos ocupacionais, lembrando que esses grupos ocupacionais ainda eram formados fundamentalmente por artesãos, aqueles que detinham um certo
ofício e que preservavam os métodos mais tradicionais de produção. O oitavo ponto, colocado por Zeitlin para refletir a respeito dos conservadores, é de que os conservadores também tinham certos conceitos acerca da organização social. A revolução, tal como a viam, não conduziu a uma forma superior de organização, e sim à desintegração social e moral. Neste sentido, os conservadores queriam preservar as formas religiosas mais antigas, ou seja, o catolicismo, e não o protestantismo. E pretendiam também restaurar a unidade religiosa da Europa medieval. Para eles, o protestantismo, ao predicar, ao defender a importância da fé individual, havia minado a união espiritual da sociedade. Um nono ponto que Zeitlin levanta, dos 10 que ele aponta como sendo referenciais para pensarmos o conservadorismo, o nono ponto que ele levanta é o de que os conservadores insistiam na importância essencial e o valor positivo dos aspectos não racionais da experiência humana. O homem necessita, para ele, que seriam esses aspectos não racionais? Seria você agir de acordo com rituais, com crenças, com valores rígidos. Neste sentido, para eles, o homem necessita do ritual, da cerimônia, do culto. Enquanto que para os filósofos do iluminismo, havia uma luta ferrenha contra estes valores. Havia entre os filósofos do iluminismo uma implacável crítica destas atividades como vestígios irracionais do passado. Os iluministas haviam debilitado, segundo os conservadores, os suportes sagrados da sociedade. Ou seja, é bom lembrar que o pensamento iluminista procura questionar tudo que até então era tido como verdade eterna e submeter tudo ao crivo da razão. Nada que não conseguisse se sustentar ao crivo da razão poderia ser considerado como válido. Neste sentido, é normal que os iluministas tenham investido contra os rituais, contra as verdades eternas, contra a fé e contra valores que eram herdados da Idade Média. Por fim, o 10º ponto colocado por Zeitlin é o de que os conservadores também consideraram o status e a hierarquia como essenciais para a sociedade. Portanto, é fundamental que no interior da sociedade não existam mudanças e que não existam também aqueles elementos de ascensão social. Quanto mais rígida for a estrutura social, mais harmônica será a sociedade. Consideraram o status e a hierarquia como essenciais para a sociedade. Temiam que a igualdade destruísse os órgãos naturais e consagrados pelo tempo, que serviam para transmitir os valores de uma geração a outra. A hierarquia era necessária na família, na igreja e no Estado, e sem eles, a estabilidade social era impossível. Estes são os elementos que Zeitlin está colocando a respeito do conservadorismo. Ele está fazendo aqui uma síntese do percurso que ele adotou no referido capítulo, onde ele pega e analisa 2 conservadores clássicos, que são Bonald e Mestre.
Mas esta discussão que Zeitrin faz a respeito destes dois autores conservadores, deixamos para uma outra oportunidade. Espero que tenham gostado da reflexão. Assinem o nosso canal, fortaleçam o nosso trabalho e continuemos aqui em defesa da razão e da sociologia. Até uma próxima.